vou trazer para vocês os exercícios que eu prometi, tá? Para fortalecimento da musculatura interna do quadril. Então, esses exercícios que eu vou trazer hoje, eles são específicos para fortalecimento dos rotadores externos e alguns músculos coadjuvantes que também nos ajudam bastante nessa questão do quadril. Para quem tem lesão, para quem tem fraqueza, né? Ou para quem quer fazer, logicamente, um trabalho melhor aí, porque o quadril é uma região muito solicitada, né? E ele, por muitas vezes, é obrigado a trabalhar fora do alinhamento. E isso é que, como a gente já discutiu na aula, né? Acaba acarretando problemas dos membros inferiores e também da coluna. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte. Os exercícios, eles são feitos normalmente com a ajuda de uma bola. Pode ser uma bola do tamanho de uma bola de futebol. Se vocês tiverem aí, ou essas bolas de usar em exercício de ginástica mesmo, que eu não tenho bola pequena, eu só tenho bola de pilates mesmo, né? Então, quando eu não tenho, dependendo do tamanho, eu faço com toalha enrolada. Aqui eu tenho, então, toalhas de rosto enroladinhas, tá vendo? Que eu agrupo em duas, porque daí mesmo fazendo uma pressão nelas, elas acabam tendo uma altura suficiente para promover a oposição que a gente vai precisar. Então, vocês podem arrumar toalha, pode arrumar alguma outra coisa que também possa substituir e que não machuque vocês, porque vocês vão fazer pressão, né, com as pernas nesses elementos. Então, o ideal seria mesmo bola ou então as toalhas, tá, gente? Então, dá para fazer perfeitamente com duas toalhas assim, daí quando é um exercício de duas pernas, daí você vai precisar arrumar 4. Enrola assim, bem enroladinha, e vai usar assim uma em cima da outra, ó, enroladas mesmo, tá bom? Então, olha só, o primeiro exercício que eu vou sugerir para vocês é um exercício que não precisa das toalhas, que você vai deitar. Vou fazer de lado aqui para vocês. Vocês vão deitar em decúbito ventral, né? Assim, com a barriguinha para baixo. Pode apoiar o braço. Assim, ó, para poder suportar a cabeça. Vocês vão fazer um plié, pode ser um plié pequeno, não precisa ser grande, nem é bom que seja tão grande. Aqui vocês vão estabilizar a musculatura do core, tá? O abdômen e tudo. E aí, gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai empurrar um calcanhar contra o outro e empurrar um pouquinho, deslizando as suas coxas para fora, no sentido do joelho. Então, eu vou apertar durante 6 segundos e relaxa. Cuidado para você não usar excessivamente o glúteo para fazer esse serviço. Nós temos que fazer o contrário, a gente vai ter que realmente tentar não usar o glúteo, só o que não tiver jeito mesmo. Então, a força é na musculatura interna do quadril. Você vai localizar bem, ó. Você tá aqui, aí você foca naquele osso, né, na borboletona, e começa a deslizar os músculos da coxa em direção ao joelho. Ao mesmo tempo que você aperta um calcanhar contra o outro, conta 6 segundos e relaxa. Obviamente que tem uma contração, né, dos músculos do glúteo e tudo mais, isso é inevitável, mas não pode ficar só ali, porque não é ali. Na realidade, o que a gente vai sentir? A gente sente bem essa musculatura aqui, ó, dessa região do quadril, bem lá dentro, tá? É facinho de vocês atingirem isso, é só realmente pegar essa musculatura aqui, ó, da coxa e tentar fazer esse vetor. Abrir puxando para direção do joelho e ao mesmo tempo empurrar bastante um calcanhar contra o outro. Então a gente pode usar isso com respiração, como a gente está com o abdômen para o chão, não vai dar para fazer aquela grande respiração, mas a gente pode sim inspirar e soltar um pouquinho suavemente pela boca, contar 6 segundos. A gente deve fazer de 10 a 12 vezes. E aí relaxa, respira, solta, relaxa, respira, solta, relaxa. Então esse é um primeiro. O segundo, que também trabalha essa musculatura, o que a gente vai trabalhar aí? Tanto nesse que a gente fez em decúbito ventral, quanto que a gente vai fazer agora, que é decúbito dorsal, a gente vai trabalhar a musculatura dos rotadores externos. Então, os gêmeos, o piriforme
e também os obturadores, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Na segunda versão, é uma versão contrária a essa. A gente vai colocar aqui nossas toalhinhas, tá? Aqui mais ou menos, acha um espaço. Você vai apoiar assim, ó. Você vai deitar de costas e vai apoiar numa borboleta grande, longe, aquela que a gente usa na aula, ó. Tá vendo? Ó, pé com pé. Apoia aqui um joelho no outro. Ai, desculpa, gente, eu tô com esse sapato aqui que eu tava dando aula de balé. Esqueci de tirar, não preciso dele. Então, ó, aqui, joelho com joelho. Os joelhos estão apoiados na bola ou nas toalhas. Pé com pé, e aí você se deita, arruma aqui direitinho, né? Pra não ficar errado. Ó. E a gente vai deixar bem relaxadinho. Procura não ter curva na coluna. Você vai ativar toda a musculatura do abdômen pro sentido costelas. Primeira coisa. E aí você vai inspirar, ó. E quando soprar, a mesma coisa, ó. Desliza sua coxa para o joelho e os dois joelhos abrindo e empurrando as toalhas. 6 segundos e volta. Aqui vocês vão sentir tanto aqueles músculos que a gente falou, os rotadores externos, que é bem dentro do quadril mesmo, quanto o glúteo. O glúteo máximo entra bastante aqui, não tem muito jeito de tirar ele da jogada, não. Então, você inspira, ó, e quando sopra, ó, abdômen para cima, joelho para a toalha ou para a bola, empurrando, pressionando, pressionando. Evitem fazer esse movimento que o bumbum empurra, ó, e bascula, sabe? Joga a pelve para cima. Não é para jogar a pelve para cima. Você tem que jogar os joelhos para baixo, pensar em deslizar a coxa, como se você quisesse, ó, ir para o seu joelho com essa musculatura. Aí você vai ativar os músculos do quadril, tá? Todos esses rotadores externos aí. Também podemos repetir de 10 a 12 vezes. Sempre é bom uma expiração de 6 segundos, enquanto faz essa pressão, relaxa. Daí faz de novo e relaxa. Então, isso aqui pode ser feito como uma primeira versão dos nossos exercícios. Agora, um outro que também vai trabalhar daí esses músculos internos, mas mais indo para a lateral, já pegando o tensor da face lata também, é um que a gente faz, ó. A gente vai deitar de lado, ó, lateralmente. O braço aqui pode esticar daí para deixar esse nosso tronco mais alinhado possível. A gente vai colocar essas toalhas lá onde a gente pode, ó, colocar o joelho em cima delas. Esse pé, ele tem que ficar, ó, gente, um pouquinho mais para trás do que seria o coup de pied aqui paralelo. Então, a gente tá aqui, o outro braço no chão mesmo, tá bom? Estica bem a perna embaixo e aí você vai inspirar, ó, prende e sopra pressionando o joelho na toalha, fazendo bastante pressão, tá? Deixa o pé um pouquinho mais para trás do que eu coloquei aqui agora, é melhor. Inspira, ó. E bem internamente, ó, ativa o abdômen e empurra o joelho, não no sentido assim de virar o joelho para baixo, sabe? Mas de realmente fazer a compressão nesse sentido, ó. Essa região aqui, ó, tá? Você vai pressionar para baixo. Também pode fazer, em princípio, tipo umas 6 vezes para um lado, vira, faz 6 vezes do outro lado. Tá? Isso aqui vai mexer um pouquinho mais com a região lateral do quadril, interna, porém já indo mais para a lateral. E nós podemos também usar um outro exercício que é como se fosse um passê. Na mesma posição, ó, o ideal esse aqui era até que a gente tivesse uma pessoa para nos ajudar. Se vocês tiverem, aí fica mais fácil de fazer, mas dá para fazer sozinho também, ó, mesma posição, só que agora essa perna, ó, ela vai fazer como se fosse um passê, tá vendo? Com o pé bem grudado na perna de base. Estica lá a perna, apoia do mesmo jeito do outro exercício. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar
colocar o joelho lá para trás, sem tirar o pé do chão, ó. Vou forçar um passê, né? Vou forçar a abertura do passê. Então, empurra bem internamente, ó. Foco na musculatura interna do quadril e faz os rotadores do quadril forçarem a perna para trás e não a perna em si. Aqui entra bastante a musculatura do glúteo, tá? Mas também nós temos que evitar ao máximo. Então, o que a gente faz? A gente inspira, ó, prende, estica bem a perna também de base, tá? E contrai o abdômen e agora tenta pensar internamente, vai puxando. Se eu tiver uma pessoa para ajudar, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a mão dela e vai colocar aqui, ó, atrás do seu joelho. E aí ela empurra a mão e você empurra a mão dela, tá? Fazendo oposição assim, ó. Isso daí deixa mais efetivo. Mas dá para fazer sozinho também, desde que a pessoa tenha esse foco na musculatura interna, sabe? Para poder fazer essa empurradinha lá para trás, tá bom? Então vocês podem fazer isso também de 10 a 12 vezes. Com 6 segundos de expiração, fazendo essa força. Outra maneira que a gente pode fazer o mesmo exercício é tipo de pé, de frente para a barra, também funciona bem. A gente pode puxar uma primeira posição no andeor, tá? E daí nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai puxar um passê de verdade do balé lá, e aí a gente vai mantendo muito a perna de base de frente para a barra, a gente vai empurrar a nossa coxa para trás, só com a musculatura interna, e relaxa, inspira. Foca na base, gente, ó, empurra aquela lá, mas essa daqui sempre mantendo, tá? Aqui para fazer 10, 12 vezes vai dar uma baita de uma cãibra e um cansaço, uma fadiga muscular. Então aqui você faz 4, troca, faz 4 do outro lado, troca, faz 4 do outro lado. Então de frente seria o quê, ó? Foco é na perna de base, porque se ela oferecer qualquer rotação assim, gente, ó, da coxa meio que para ajudar a abrir, daí você tá torcendo o joelho, tá fazendo um monte de coisa que vai dar problema aí. Então, ó, a gente tá no andeor, esse pé veio aqui no passê, ó, tá? Mas essa daqui tem que ficar com a coxa virada para lá. Ó, você tem que ter essa consciência. Aí você vai encarar o seu passê na vida real, tá? Onde ele é mesmo. Essa daqui não pode fechar. Então, é como se eu pode até pôr a mão nela aqui assim, ó, para entender isso. E aí a gente sempre com a musculatura superativa do core, né, do abdômen, tudo sentido costela, a gente inspira, ó. E daí a gente abre, 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 abre essa também. Abre, 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 abre e relaxa, tá? Então, em pé é um pouco mais, vamos dizer, é mais forte, né? Esse trabalho é mais forte mesmo, porque já tem que sustentar a perna em pé, a perna de base, no andeor, né? Mas também é muito bom, também vai trabalhar essa musculatura interna muito bem, em sentido de fortalecimento, tá? Esses exercícios todos é mais para fortalecer mesmo. E depois a gente pode ainda fazer um último exercício dessa nossa série para o quadril, que seria colocar uma dessas toalhas aqui, ó, ou duas, se você achar que uma tá pouco. É que eu não sei se eu consigo fazer com duas, porque talvez uma caia. Não sei, mas ó, você faria o quê? Você deita, eu só apoio a minha cabeça aqui por causa da minha labirintite, gente, mas não precisa, tá? É melhor nem apoiar a cabeça, não. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai estender, colocar as duas toalhas aqui, ó, bem onde tá o joelho, ó, tá? Relaxa bem o resto da musculatura no sentido de não deixar arquear aqui a lombar. Pode estar até com tudo esticado, mas não faça muita força para esticar, só estende. Estendeu, o que a gente vai fazer? Ó, inspira. Quando solta o ar, a gente vai tentar rodar os joelhos para dentro, ó, assim, para dentro e volta. E depois a gente inspira
e pressiona girando para fora, mas não no máximo andeó, só até o meio do caminho, só até aqui, ó, e volta, e depois para dentro, ó, apertando mesmo as toalhas, ó, e volta, e depois inspira para fora, apertando, ó, aperta as toalhas e vira para fora. Esse é muito bom. Só que ele vai trabalhar, gente, mais a musculatura da coxa mesmo, tá? Os adutores, o magno, o longo, o curto aqui, ó, de dentro, e o grácil, que são esses músculos aqui que sustentam as nossas pernas em andeó, tá? Eles têm que ser fortes também, não adianta nada, os rotadores são fortes, mas aqui não é, então a gente vai ficar com deficiência e acaba dando problema e lesão. Também, às vezes, a lesão no quadril é porque sobrecarrega a força do quadril para sustentar a perna e a perna não ajuda. Então, o ideal seria que os músculos internos fossem muito fortes também. E esse exercício é muito bom. Então, ó, pode ser com uma também, mas eu acho que com duas a gente consegue um espaçamento maior, é mais fácil de virar, tá? Mas dá pra fazer assim, ó, mantém aqui bem neutrinho, ó, tudo muito alto, né? O abdômen contraído, eu inspiro e aperto a toalha nesse sentido e ao mesmo tempo rodando o joelho para dentro, como se eu fosse ficar antedanzinha mesmo. E volta. 6 segundinhos estaria bom. Inspira, alonga as pernas e agora, ó, até um ângulo de 45, mas apertando bem a toalha. E volta. Isso então vai promover fortalecimento dessa musculatura aqui, ó, interna da coxa, tá? Que também precisa ser bastante forte. Já vista que os posteriores a gente trabalha mais, né? E acaba fortalecendo, mesmo que a gente não queira. E os anteriores também. E nem sempre os internos. Os internos é bem mais difícil e a gente tem que usar muito eles têm que ser muito fortes. Então eu acho que isso aqui ajuda bem. Então, numa primeira sequência, se vocês conseguirem fazer esses exercícios, estaria ótimo para fortalecer os rotadores externos de quadril e mais essa musculatura que é ligada neles, né? Então, eles vão inserir na cabeça aqui do fêmur e dessa cabeça dos isquios e tudo mais vai sair a musculatura interna da coxa. Então, a gente precisa fortalecer essa cadeia completa. Aí, gente, para alongar, o que a gente pode usar num primeiro momento? Os alongamentos que eu faço na aula já são super para isso, para essa musculatura mesmo. A gente sempre está trabalhando com isso. Mas a gente pode, assim, focar melhor nele se a gente pensar e identificar que, olha, quando a gente faz essa postura aqui da yoga, vai lá na frente e tal, a gente alonga bastante a musculatura do glúteo, máximo, médio, mínimo e também o piriforme, tá? A gente até atinge um pouco os gêmeos, os obturadores, mas é menos, tá? Eles são muito internos, tá? Então tem que fazer coisas mais específicas mesmo para alongar. Outros importantes são essas torções, ó, quando a gente faz isso aqui e alonga e mesmo vai para trás, isso aqui também traz essa musculatura de glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo, piriforme e alguns internos também, essas torções ajudam muito. Outros que ajudam muito, que eu acho que chega mais internamente, é aquela postura que cruza mais aqui assim, ó, as pernas, tá? Mas eu gosto muito de trabalhar, porque eu acho que ela alonga mais assim esse quadrado femoral e também a musculatura mais nesse sentido, quando a gente faz a flexão de tronco na perna e também o piriforme. Porém, se você segurar no seu pé, tentar ajeitar bem o seu quadril para sentar nos isquios bem alinhadinho, segura no pé, inspira, ó. E quando soltar o ar, subir a sua lombar e prender o assoalho pélvico no final, você chega bem nos internos e alonga bem essa musculatura aí que a gente precisa, tá? Dos rotadores externos.
Outro que a gente atinge a região anterior do quadril, tá? Seria quando a gente faz aquela borboleta nossa aqui, ó. Nossa borboleta aqui. Esse eu dou sempre na aula para vocês. Tentar deslizar, ó, a coluna. Quando ela desliza e praticamente faz uma báscula aqui, a gente vai tentar fazer o quê? Relaxar o glúteo. Bem difícil esse. Usar mais o abdômen, ó. Usa o abdômen, tenta relaxar o glúteo e coloca bem toda a sua coluna no chão e deixa assim. E essa posição vai alongar toda essa musculatura aqui, ó, dessa região, já indo também para o interno de coxa, tá? Depois, se a gente apertar o bumbum, mas daí vem aquela coisa, né? A gente vai ter que fazer contração de glúteo, tá? Daí, para poder alongar essa região, ó. Contrai o glúteo e levanta. E aí vocês vão sentir que essa região aqui vai abrir toda. E também vai trabalhar toda essa musculatura que vai para lá, os adutores, né? O longo, o máximo também e o curto, além do grácil, que já vai lá para o joelho mesmo, tá? Então toda essa musculatura interna alonga nessa posição. Outros que alongam, esse aqui, ó, pé no chão, tentando manter esse lado. Eu dou sempre na aula, ó. Aí esse aqui, pé no chão, tentando manter. Depois os dois, tentando, ó, colocar a coluna no chão. E isso aqui dá uma alongada muito boa na musculatura interna aqui dessa região de quadril, tá, gente? Porque a gente não pode pensar em alongar só a região de trás, né, posterior. A gente tem que alongar aqui na frente também. Tá bom, gente? Então, para essa semana eu acho que é uma boa dica. Já deixar, eu vou postar então o vídeo para vocês. E aí vocês podem experimentar, pelo menos, os exercícios. Aí depois, quando vocês tiverem um tempinho, se você quiser fazer mesmo um fortalecimento dessa região, porque tem uma lesão ou alguma outra coisa, quer recuperar ou acha que está fraco, né, nessa região, eu acho que vocês vão ter bons resultados, tá bom? Um beijo para vocês e até mais. Até o próximo vídeo. Tchau!